Olá, você, como vai? Que bom estar novamente com vocês. Você está no videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, aqui em Pernambuco. Esse programa, ele vem estudando ao longo dos sábados o livro Mereça Ser Feliz, que é uma obra do médium Vanderlei Oliveira pelo espírito da Hermance Dufour. Eu sou Viviane e vou ficar com vocês nesses próximos 30 minutos, acompanhado das nossas colegas Clotilde e Dena, que eu vou chamar já já, para falar hoje do capítulo 22, que é o desafio afetivo, que é o nome, o tema do capítulo, é o desafio afetivo. Já convido você a deixar o seu like no final, se gostou do programa, compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Se você perdeu algum programa, se você está aqui pela primeira vez, eu já convido a assistir os outros episódios que nós temos disponível aqui no YouTube, na nossa playlist. Você vai encontrar, além desse livro Mereça Ser Feliz, o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que foi o primeiro livro que a gente começou a conversar. Vou chamar aqui a Denairan e a Clotilde, nossas amigas do GESP, para que elas possam, né, trazer juntamente o conteúdo que a irmã se nos presenteia, que é o tema de hoje, desafio afetivo. Bem-vinda, Clotilde, bem-vinda, Dena. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Olá, Vivi. Olá, Dena. Pessoal que nos acompanha. Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, eu confesso que esse tema de hoje me surpreendeu. Eu nunca tinha lido em nenhuma obra espírita esse conteúdo, particularmente da forma que a irmã se abordou, né? Ela vem falar nesse conteúdo, nesse capítulo, de desafio afetivo e vem falar de traição, né? De almas, encontro de almas, né? E o que essa situação pode nos trazer na carne, né? Quando a gente reencarna. E a irmã, se ela começa falando, né, sobre esse encontro de almas, de quando a gente se reencontra nesta vida com grandes afetos de outra vida. Ela fala também dos desafetos, mas a gente deixa para o final. Vamos começar, como ela inicia mesmo, falando do reencontro de grandes afetos, que às vezes a gente se depara nessa encarnação com encontro com pessoas que a gente nunca viu e desenvolve, né, esse afeto, esse amor, e a gente nem sabe explicar porquê, né? Mas aí tem a explicação, né, de outras vidas. E às vezes, quando a gente reencontra essa pessoa, nós estamos numa situação que já estamos comprometidos com outra pessoa, ou essa pessoa é comprometida, e nos vemos diante de dilemas, né, afetivos. Então, eu queria que vocês começassem, né? Se você puder, Dena, começar comentando sobre isso, que ela, no início do capítulo, ela já vem falar dessa história de encontro de almas, o que é que ela traz aí nesse primeiro momento deste capítulo. No capítulo que a gente está estudando, né, e está conversando hoje, ela fala que as almas elas não se reconhecem efetivamente, né? Existe assim uma atração, existe algumas afinidades que fazem com que eles se atraiam. Né? Então, assim, no universo dos milênios de reencarnações que a gente teve, é natural esses reencontros. Da mesma forma, como você falou, mais na frente, os reajustes. Né? E a educação do sentimento é uma temática da qual a gente está precisando urgentemente trabalhar nesse novo milênio, que é a gente passar de uma fase instintiva de milênios de poligamia para essa educação dos sentimentos. É tanto que um pouco mais na frente ela fala que os desajustes no campo afetivo é uma das maiores tragédias sociais que a gente vive, porque
a gente, ao longo do tempo, né, fundamentado no egoísmo, em interesses, os relacionamentos eles se fundamentavam em qualquer outra necessidade, menos atender os anseios da alma e do coração. Então, por isso que a educação e o conhecer a si mesmo, a honestidade emocional que a gente tanto comenta, né, que a gente tanto fala já em outros momentos, é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais estruturada em bases afetivas e responsáveis. Clotilde, ela fala, né, dessa questão de quando a gente se depara aí com essa vontade, essa atração com almas afins, e estamos diante de situações que já estamos comprometidas ou que a pessoa já está comprometida. E ela traz uma ideia interessante, né? Que essa vontade de trair, essa vontade vamos dizer, pular a cerca, como popularmente se diz, é um estágio para melhoria, não é? É uma prova. E a gente só consegue passar por essa prova se a gente se conhecer, na verdade. É isso, Vivi, porque a gente hoje se relaciona com alguém ou não, né? De repente a gente está saindo, mas você colocou a situação de pular a cerca, como se diz no popular, né? Então a gente está com alguém. Então, se a gente está com essa pessoa, é porque a gente nutre por essa pessoa um sentimento. E junto com esse sentimento, há que se ter respeito pela pessoa e por a gente, pelas nossas relações íntimas. Então, a gente precisa se conhecer para entender a profundidade desse sentimento que a gente nutre pelo atual companheiro ou companheira, né? E que a gente possa reconhecer nisso que tipo de sentimento é que nos move nesse instante. E é necessário esse autoconhecimento para poder a gente perceber isso. E aí a honestidade da gente para com aquela pessoa, né? Então, nem sempre a gente se sente, quando a gente se sente amando perdidamente, é realmente um sentimento profundo que merece ser desenvolvido, né? É preciso que a gente perceba essa distinção entre uma coisa e outra, para que a gente possa tratar aquilo como deve ser tratado. É uma prova afetiva que ela coloca, né? Que tipo de sentimento a gente tem por aquela pessoa? Nem sempre as pessoas conseguem ter essa honestidade de reconhecer que tipo de sentimento é que nutre por quem está consigo e por quem está conhecendo naquele momento, né? E é preciso que a gente pare um pouquinho para se conhecer. Eu acrescento assim um comentário de Clotilde também, porque muitas vezes a gente confunde muito a paixão, o instinto sexual, com o amor, né? Com um afeto verdadeiro e profundo. E são forças muito, muito poderosas, muito fortes. E a depender do nível de materialidade que você ainda vive, exatamente porque você tira dessa faixa a questão da responsabilidade com o outro, do sentimento em relação ao outro, é que a gente vê essas passionalidades, esses crimes ditos passionais, essas agressões que a gente vê costumeiramente divulgadas, tanto com relação à mulher, também como com relação ao homem, né? Ser necessário a sociedade impor legislações para a contenção desses impulsos. Então, é importante que as pessoas comecem a avaliar se efetivamente são sentimentos verdadeiros ou se é uma paixão, algo passageiro, uma atração muito forte, salientando que muitas vezes, e abrindo parêntese também, para não terceirizar a culpa, mas de oportunistas espirituais que se aproveitam exatamente daquilo que já tem em você, né? Não é algo que foi colocado por eles, mas existe em você, que é potencializado. Então, quando se vê um desregramento, né, a um ponto de que você diz, eu estou perdendo, eu amo uma pessoa, mas eu sinto uma atração extrema, quase que irresistível,
e você vê que aquilo ali está causando um transtorno na sua vida, um problema sério familiar, levando inclusive a causas até de perdas materiais, imorais, quedas morais terríveis. Então, tem que buscar ajuda É, profissional, de psicólogo, assim como de um amparo espiritual, seja numa casa espírita, seja numa religião, que a pessoa se sinta confortável, que possa encontrar algum aconselhamento e ter um suporte para vencer isso. Agora, não se pode terceirizar culpas, né? E E dizer, também, e também, que Sueli, foi nessa algo sua fala, inevitável. de procurar a casa espírita, mas não, a gente não pode deixar de falar que é importante que a pessoa também faça a sua parte. Sim, Não é? Porque essa história de terceirizar a culpa, terceiriza até para os espíritos, né? Ah, é, porque é, abre portas para a é. obsessão. Vou lá, a casa espírita vai lá, vai A tirar o tentação, né? obsessor e a tentação passa. E não passa, porque É. se você não faz a exatamente. sua parte, não é? E eu queria destacar também duas coisas. Uma que está em outra literatura também de Hermance, que a gente estudou lá no GESP, eu não me lembro agora o nome do livro, eu sou péssima para lembrar o nome do livro, Duas. mas Já ouvi, mas não. Hermance cita que no estágio evolutivo do nosso planeta, isso foi há alguns anos atrás, mas um planeta não muda assim no passar de 5 ou 10 anos, né? No estágio atual evolutivo do planeta, na verdade, a gente estagia muito mais na área do instinto do que Sim, na área do sentimento e da reflexão. Então, é necessário que a gente tenha consciência disso para poder a gente parar um pouquinho e dizer, olha, aqui eu tenho que refletir, né? Uma outra exatamente. questão também é a solidão que invade a pessoa, porque de repente nem está com uma pessoa porque desenvolve um sentimento de culpa porque está sentindo aquilo por aquela pessoa, e nem tá com a outra porque acha que já não ama, mas só porque despertou um sentimento por outro, um sentimento não, despertou algo dentro de si pelo outro, então acha que não sente, não ama mais o antigo parceiro ou parceira, né? Então, assim, começa a invadir uma solidão, um sentimento de culpa, um desapontamento consigo mesmo. Poxa, tanta coisa que eu já aprendi e caí nessa armadilha, né? Quer seja preparada pelo outro ou por si mesmo, né? Se a pessoa estiver atribuindo ao outro, também vai sentir caiu nessa armadilha, né? Se sente fragilizado. Então, bate aí um sentimento de solidão. Então, opa, vamos analisar isso aqui, né? Uma coisa também, sabe, que eu acho prudente e importante, em decorrência dos níveis, né, de consciência que as pessoas tenham nesse campo afetivo, é importante que a pessoa tenha essa honestidade com você a ponto de dizer o seguinte: olhe, eu sou uma pessoa que ainda não consigo ter compromisso de longo prazo. Olha, eu sou uma pessoa que, mesmo que eu ame, mas eu ainda não tenho uma força suficiente para manter uma monogamia. Ou seja, esse autoconhecimento é importante para que, em um determinado início de relacionamento, a pessoa possa expor isso a um futuro parceiro, a uma futura companhia, e a outra pessoa não entrar num relacionamento iludido. Porque o que a gente vê também, e isso eu já vi muito de perto, de pessoas que estão numa dualidade, numa briga íntima muito pesada entre o que é certo, do ponto de vista de família, de aceitação da sociedade, e ainda com aqueles desejos impetuosos que têm. Então, fica num drama que, em um determinado momento, consegue passar um tempo com determinadas pessoas, criando alguns laços, construindo uma família, até mesmo algum patrimônio material, e de uma hora para outra mete os pés pelas mãos, não consegue, e aí vem a bancarrota completa. Então, essa honestidade emocional por autoconhecer-se que é importante, porque você está naquele estágio de olha, eu ainda estou assim, eu ainda não consigo. Mas a maquiagem, as máscaras, temas inclusive já estudados antes, né, por a gente aqui,
disfarça, porque você, inclusive, não se aceita. Mas chega uma hora que a máscara cai e você ainda é o que é. Mas o importante é que a pessoa perceba isso, tenha esse autoconhecimento. E aí ser honesto com você próprio, com o outro, e se vir que essa situação é incômoda, é difícil de viver, que as pessoas não vão estar o tempo todo aceitando você dessa forma, buscar alguma ajuda, porque aí existe um ponto egóico muito forte que impede você de relacionar-se, porque relacionar-se é entrega, é parceria, é solidariedade, todos os sentimentos que fogem para uma pessoa que quer viver de forma egoísta, de só saciar seus desejos, independente do desejo do outro, do sentimento do outro. Isso é uma coisa que pode se tornar patológica e doentia. Ia falar justamente isso, Dena, que é uma coisa que talvez, eu acho que a irmã se nem toca nesse capítulo, mas a necessidade também de que você, ao estar com outra pessoa, sinta a necessidade de investir naquele relacionamento. E aí investigar por que você não está mais nessa vontade. É um dos pontos, né, a tocar, só acrescentando. Mas é nessa reflexão sobre onde você está, como você está, por que isso está surgindo, independente de atribuir ou não para outra pessoa, você tem que investigar você, consigo mesmo, como tá você com a sua atual companhia. E é nesse sentido, como eu estou me sentindo nesse relacionamento, né? Há pouco tempo eu estava falando com uma prima de um relacionamento de longa data já com um rapaz, e de repente o rapaz me enfeitiçou, se reencontrou um grande amor da vida dele, e aí separou-se. Ela disse: prima, eu não entendo o que aconteceu. A gente tinha um bom relacionamento, a gente tinha planos juntos, e como é que de repente tudo isso aconteceu, né? Só citando como as coisas acontecem. Eu acho importante a gente falar aqui, comentar que ela já começa o capítulo falando sobre encontro de almas, né? Ela não está justificando, ou não está. Existe uma diferença de você trair por trair, né? Porque estamos mais Sim, perto do mundo animal do que do mundo espiritual, né? A gente está isso. afastado de Deus, então a gente termina no trair por trair, na multiplicidade de relacionamentos. E existe aquela pessoa, eu acho que é isso que ela traz, né? É aquela pessoa Sim, que você não explica que é aquela pessoa, não é? E o desafio que ela traz aqui, que ela chama de desafio afetivo, é exatamente você conseguir, através do seu, né, do autoconhecimento, estar próximo dessa pessoa sem ser íntimo. É você manter o seu relacionamento ou estar próximo do outro que tem um relacionamento ou da outra que tem um relacionamento, mas sem ser íntimo. Você entender que existe, né, algo inexplicável ali, que né, inexplicável porque vem de outra, né, de outra encarnação, e você conseguir nutrir aquilo de uma forma saudável. É o grande desafio afetivo que ela traz aí, não é? Exatamente. Esse desafio, né, que ela fala é por conta da responsabilidade com o outro parceiro. Né? São circunstâncias que você precisa avaliar se aquela tomada de decisão de você fazer essa suposta troca, as consequências de tudo isso. Né? Uhum. Porque você não está no mundo também para sofrer. Existem situações desses reencontros e que, mesmo você permanecendo ao lado daquela pessoa que você tem a responsabilidade de ficar, você entra em sofrimento e leva também aquela pessoa a sofrer, porque ela tá, a pessoa não consegue se manter o tempo todo em dualidade. Né? E aí vai fazer a outra sofrer, porque a outra vai perceber que tem alguma coisa diferente. Então, você não vai permanecer ao lado do outro por caridade. Pois Você não é. vai permanecer ao lado do outro só porque você, em algum dado momento, fez um juramento e você vai carregar pelo resto da vida, inclusive sofrendo isso. Eu acho que o entendimento do desafio afetivo é você avaliar várias nuances antes Sim. de se envolver e de mergulhar de cabeça sem medir as consequências. Né? Com Porque, por certeza. exemplo, eu já li alguns livros, né,
em que aquele momento, mesmo tendo havido esse reencontro de um afeto muito forte, não era um momento adequado. Que se fosse ficar juntos, aquele afeto seria insuficiente para cobrir a tragédia advinda dessa atitude. Pois então, existem várias nuances para você avaliar. Porque você também não pode, né? Você também não pode também usar outro por caridade. A gente também não pode usar isso de uma forma que nos prejudique também, porque a gente, por exemplo, uma situação que a pessoa vive um relacionamento abusivo e ela reencontra, né? E nesse momento não tem o que escolher ali, né? Às vezes você realmente, quando avalia tudo, e faz a troca, e não precisa trair. A verdade é que não precisa trair. Você pode até fazer a troca, fazer uma nova escolha. A questão é que não precisaria trair, porque a traição ela já extrapola, né, ali a moral da pessoa, né, o que é certo. Eu estou falando assim pela minha opinião também, né? Eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que dentro de um relacionamento ali, se todo mundo tiver de acordo, não precisa trair, né? O feio da história é você não comunicar para o outro que está se interessando pelo terceiro. Aí isso que fica feio, né? E é isso que ela traz também como desafio. É você se conhecendo, você conhecendo onde você está pisando, qual é o seu relacionamento, é você fazer a coisa certa, né? É você se entregar a relacionamentos realmente que vão fazer você evoluir, que façam parte do seu caminho evolutivo, né? É aquilo que a gente, essa situação que você colocou é aquilo que a gente já tem falado aqui outras vezes, de honestidade emocional, né? De você admitir para você o que você sente por uma pessoa e pela outra e conversar sobre aquilo, né? É aquela velha regra de ouro, né? Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito por você, né? Então, essa regra de ouro, ela é importantíssima em todas as situações, né? Você gostaria de ser apunhalado pelas costas, seja por um amigo, por um companheiro ou companheira, né? Você gostaria de que alguém olhasse para você com aquele olhar caridoso, dizendo, coitado ou coitada, eu vou ficar contigo por isso, por aquilo outro, mas não que eu tenha mais um laço afetivo forte. Agora, o que não pode é melindrar a pessoa, maltratar com palavras, com abandono, né? Com abandono afetivo, está fisicamente, mas a cabeça está em qualquer outro lugar, menos ao seu lado. Então, isso é que não pode. Né? Você tem realmente, você precisa, as pessoas precisam ter esse autoconhecimento, se educar, porque as tragédias sociais é fruto de tudo isso. Infelizmente, a gente ainda tem muito isso nas nossas vidas. E muitas vezes também, não só a situação do relacionamento abusivo que Vivi colocou, mas também porque a relação está desgastada e já não há mais a condição da continuidade. E aí, nesse instante, há um reencontro com alguém que desperta alguma coisa e a pessoa cai a ficha, como se diz, né? De que realmente há muito tempo que já não vinha tão bem. Então, são essas reflexões, né, que precisam ser feitas. Se você está num bom relacionamento, valorize o relacionamento que você está. Invista, né? Você não investe na carreira, né? Investe em carreira. A irmã, ela traz muita reflexão nesse conteúdo aí da traição, porque ela não vai dizer, em nenhum momento ela vai dizer que é certo trair, em nenhum momento ela vai dizer também que você é obrigado a ficar nesse relacionamento ou não, mas ela vem trazer para você se conhecer, analisar essas nuances que a Dena trouxe e fazer a escolha, né? E o que eu vou escolher? O que é o correto, né? E assim, não dá para terceirizar, botar a culpa no outro, nem no outro que vai ficar, nem no outro que vai chegar, muito menos nos espíritos obsessores, mas eles vão ter aí uma porta aberta para trabalhar assim demais com aquela pessoa, né? Eles vão realmente atuar, mas não dá também para terceirizar. E não dá para justificar também, eu fiz isso, né, porque fulano era assim comigo. Não dá. Ela não vem trazer, ela vem trazer para você pensar, se conhecer
e enfrentar isso como um grande desafio, né? E, assim, Inclusive procurando ajuda profissional, né, Vivi? Ela coloca profissional, ela também. coloca, Ah, procure psicólogo, procure a casa espírita, mas, assim, sobretudo, procure se conhecer, né? Saber o que é aquilo, exatamente. que é isso que eu estou sentindo, não é? E aquela pessoa que está comigo, ela merece, ela não merece? Então, assim, são várias reflexões que ela traz. E uma situação contrária, no final do capítulo, que aí a gente já aborda isso também, e quando a gente tem um encontro de almas que se odeiam, né? De outras encarnações. Como é que a gente age, né? É outra reflexão que ela já deixa para o final e joga. Eu vou dizer para vocês falarem aí também para gente fazer nossas considerações. E quando é o desafeto, aquela pessoa que você bate o olho e faz assim, não gostei dessa pessoa, mas assim, não sabe por quê, porque a pessoa não fez nada para você. Ela traz aí essa situação, lembrando que aí é esse também o momento mais ainda de mergulhar dentro de si mesmo, de investigar o que está acontecendo ali que você não está gostando e trazer mesmo para a racionalização e para o desenvolvimento íntimo para poder se transformar aquele sentimento. Ela diz, ela compara essa situação com a situação da pérola, né? Que a pérola nasce de uma ferida da ostra. Então, assim, aquela ferida dói, incomoda, mas dali vai surgir uma coisa boa. Então, se você está nutrindo um sentimento repentino, forte, de antipatia por alguém, pare um pouquinho e analise se tem alguma causa real, concreta para isso. Se não tem, então parou. Parou. Então, vá procurar conhecer aquela outra pessoa que muitas vezes, do outro lado, tem uma pessoa maravilhosa e que a gente desconhece. Pois é. Particularmente, conheço uma pessoa que acho que eu estou ficando já um pouquinho passada, porque eu conheço um bocado de gente, um bocado de situações, né? Mas uma pessoa no ambiente de trabalho que vivenciou isso e foi com muita oração, com muita mentalização positiva em torno da pessoa, que transformou e depois se tornaram grandes amigas mesmo. Eu Pois tenho é, um e exemplo a pessoal. gente Eu tenho um tratou exemplo pessoal também, disso. a gente tratou isso num outro programa, acredito que no programa anterior, sobre falando de alteridade, que a irmã traz esse tema, né? O papel do outro, né, nessa questão todinha, na sua vida, o outro é muito importante. Então, quando surgir essa situação de pessoas que, do nada, gratuitamente, você não gostou, alguém que está lhe incomodando, é o momento de você refletir, porque tem alguma coisa para você aprender ali com aquele outro, né? Eu tenho Isso. uma grande amiga que aconteceu dessa forma. Eu nunca tinha tido nenhum sentimento contraditório, mas pelo contrário. Eu sempre gostei muito dela. Ela é ainda uma pessoa que tem idade de ser minha mãe, inclusive. E desde que eu a conheci, sempre gostei de conversar com ela. E ela disse que logo que me viu, sentia uma antipatia, não gostava. E aí isso foi no centro também que eu frequentei antes. E quando ela começou a estudar o ESD, ela não sabia que eu estava lá também dando umas aulinhas, né, básicas. Quando ela me viu, ela disse: "Meu Deus, essa menina". E ao mesmo tempo ela ficava se recriminando porque ela tinha esse sentimento sem causa aparente, né? E aí, em uma determinada situação, que eu reencontrei com ela em um evento, e tinha somente aquela cadeira vazia ao lado dela. E eu cheguei assim, meu Deus, não tem ninguém aqui conhecido. Quando eu vejo a pessoa, eu disse, eita, vou sentar ali junto de fulano. Aí sentei ela, meu Deus, essa menina, isso ela me contando depois, né? E aí houve um momento que o palestrante, que era psicólogo, fez com as pessoas em grupo, das pessoas olharem umas às outras. Primeiramente, a reconhecer o olho de forma física e depois a profundidade do olhar. De repente, essa pessoa começou a chorar na minha frente. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Abracei, perguntei o que é que estava vendo, fiquei toda constrangida, né? Ai, ela me perdoe. Eu disse, o que foi?
Aí começou, aí contou, e continuou chorando, mas eu vejo que você. Aí ela disse, mas eu vejo que você é uma pessoa tão boa, e eu acho que agora quebrou todo o ranço que eu tinha. Aí eu disse, que maravilha! Eu não sentia nada desse ranço, só você e quebrou, agora quem vai ser amiga mesmo? Aí pronto, até hoje, isso já tem, meu Deus do céu, uns 15 anos. Que Que bom, que coisa lindo! é lindo, né? Assim, que bom seria que se a gente pudesse, né, exercitar dessa forma com todo mundo, né? Assim, fazer esse trabalho de olhar no outro, né? Se colocar no lugar do outro e tentar entender por que a gente não está gostando, o que é que está incomodando. Será que é no outro ou será que é na gente mesmo, né? Esse incômodo, Às né? vezes é ativado coisa do subconsciente, né? Então, assim, eu acho que nessas. A gente faz muitas conjecturas, né? A gente tenta associar uma situação a outra, mas de forma generalista, a gente sabe quantas existências tivemos, quantos relacionamentos ali se envolveram, tendo como pano de fundo interesses, traições, é, é, rejeições, tantos Isso, níveis, né? Tanto que a gente diz que o ódio é o amor sofrido, é o amor que foi traído, né? Por isso que, graças a Deus, depois de um entendimento, as pessoas conseguem reatar, no mínimo, a tolerância, né? Porque o ódio é isso, é o amor às avessas, é alguém que muito confiou, foi alguém que muito amou e que foi tirado o tapete debaixo dos seus pés. E, mais uma vez, assim, no livro, ela toca muito no assunto da poligamia, dos interesses materiais que fundamentaram muitos relacionamentos e que, ao longo dos séculos e milênios, ainda tem suas consequências, que, em forma de ajustes, né, e de reajustes, a gente nasce na família, ora como pai, ora como mãe, ora como filho, exatamente para drenar, né, essas paixões, esses ímpetos, que só através, muitas vezes, da paternidade consegue suavizar. Mas ainda assim a gente encontra mães possessivas, pais possessivos e série de situações que a gente vê em sociedade e que são de formas dramáticas ainda, né? Enfim, isso. as Enfim, vidas se entrelaçam, né? pois Nada é é, por né? acaso. Que a gente consiga, né, amar mais, se conhecer mais, para poder mudar, né, escrever nossa história nessa vida de uma forma diferente. Dina e Clotilde, eu queria agradecer de novo pela participação. Chegamos ao final do programa. Agradecer a você que está nos assistindo, que todo sábado tira um tempinho, ou durante a semana mesmo, tira um tempinho para ver os nossos vídeos. Se está gostando, deixa o like, não esquece não que é importante. E até o próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima, meninas. Tchau, Até tchau, a próxima, gente. Vivi. Tchau, tchau, Abração Dena. para Até a todos. Tchau, próxima. Tchau, pessoal. beijo. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau.